Mandar os aviõezinhos. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Deixa eu chamar a doutora. Estamos de volta com a resenha da Joyce, depois de um tempo parados, de licença médica, inclusive por causa dessa moça que vamos conversar hoje, doutora Aroânia. Enviei a solicitação para a doutora Aroânia, para a gente começar o nosso... Doutora, te mandei o convite para você entrar aqui comigo. Sim, que a doutora não está conseguindo participar? Por que será? A doutora Aroânia não está conseguindo participar. Enviar novamente. Vamos ver se vai. Doutora, mandei de novo. Aê! Oiê, boa Boa noite. noite, doutora. Deu certo? Deu certíssimo. Que prazer estar aqui. Ah, Deixa eu ajeitar aqui. prazer é todo Aí. meu. Eu que fico honrada de você ter aceitado o meu convite para conversar comigo nessa volta da resenha da Joyce, que afinal de contas só está acontecendo por sua causa, né, doutora? Graças a Deus, né? E aí, já fez bastante exercício de aquecimento para agora? Fiz. Fez. Está super aquecida. Muito. Minha voz está uma voz de veludo. Está confortável para falar. Bastante. Coisa boa, bom demais, bom demais. Tô procurando aqui acabei de sair do consultório, vim correndo para cá. Doutora Aroânia, gente, ela é tão cuidadosa. Ela tá sempre maquiada, bem arrumada. Eu olho para ela e falo, doutora, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Tão vaidosa, tão cuidadosa. Hoje em dia os filtros estão nos ajudando, né? Vou achar um filtro aqui para poder esconder as minhas olheiras agora, tá bom? Estou procurando aqui, tá, gente? Uma coisa bem simplesinha, só para não deixar assim muito na cara que eu estou bem cansada. Enquanto Mas está ótimo. a doutora Legal. procura o filtro, gente, eu vou contar para vocês um Tá certo. pouquinho de como que a doutora Aroânia apareceu na minha vida. Né, doutora? Isso, conta aí. Estava eu, há 2 meses atrás, tendo que fazer algo na rádio que eu nunca tinha feito, que era fazer o ar sozinha, das 7 da manhã até o meio-dia e ainda depois fazer algumas gravações. Eu, até um ano atrás, não era profissional da voz. E aí eu comecei a fazer apresentação, mas nunca locução e nunca tão intensivo. E aí, com a alta demanda e a falta de preparação, a falta de bom profissional do meu lado, acabou que eu fui perdendo aos poucos a voz, uma rouquidão,
dificuldade de falar, um pouco de falta de ar na hora que ia falar as coisas, a voz ia sumindo, de repente vinha um agudo, vinha um grave, uma coisa toda tonada. E eu pedi ajuda para a Graziella, a Gra Oliveira, cantora, e ela na hora prontamente falou: a doutora Arônia vai te atender agora. Era acho que um domingo à noite. A doutora falou: me liga que eu vou ajudar ela. E aí a doutora prontamente me atendeu, conversou comigo, acho que era sábado à noite, domingo à noite, enfim, era final de semana. E eu tinha mais uma semana inteira pela frente, só que eu não tinha voz para fazer. E aí foi onde esse anjo da guarda apareceu na minha vida, me ensinou coisas que eu não imaginava. E mais do que me mudar, do que me ensinar, a doutora Arônia tem um trabalho lindo no Instagram dela. Então, além do consultório, além do trabalho dela com os atendimentos, ela ainda faz questão de ajudar outros profissionais e pessoas que tenham possíveis problemas com algumas dicas no Instagram dela. E desde que a gente começou a resenha da Joyce, o meu intuito é trazer pessoas que ajudam pessoas. E a doutora Aroânia é uma delas. Verdade, acho que você me definiu muito bem. Eu amo ajudar pessoas, eu fico realizada quando eu vejo que eu posso ajudar uma pessoa a falar melhor, ou manter o emprego dela, como por exemplo no jornalismo, ou ajudar ela a ter uma voz, porque muitas pessoas chegam lá no meu consultório sem voz, né? Que E isso foi é o meu muito ruim, caso. né? Eu acho que eu tenho muita empatia e eu sou muito feliz por isso. Eu sou muito feliz em ser fonoaudióloga. Eu escolhi essa profissão assim, Deus me abençoou e enfim, eu gosto mesmo de ajudar pessoas e o Instagram ele veio para poder compartilhar conhecimento. E assim, muito despretensiosamente eu comecei, mas no fim isso me traz muita alegria, porque eu recebo muito direct de pessoas que estão mal orientadas. Eu acho assim que esse talvez seja o ponto principal das redes sociais. Às vezes a pessoa ela simplesmente precisa, é claro que eu não faço consulta pelas redes sociais e não, mas às vezes ela só está mal orientada, ela só precisa saber o caminho para onde ir. Então, é isso que eu tenho feito. Eu tenho ajudado as pessoas a achar o caminho delas e aonde elas precisam procurar ajuda, enfim. E às vezes eu percebo que uma disponibilidade, um tempinho pequeno meu que eu posso dispor ali do dia, já faz tanta diferença na vida do outro. E é por isso que me faz eu seguir e tentar ir, porque não é fácil a gente manter uma página de Instagram para quem trabalha muito, para quem não tem tempo, ainda mais eu estou com o meu paciente na minha frente, né, Joyce? Você sabe Ah, disso ali. sei. Eu estou toda para o paciente. Então, naquele momento, eu não estou pensando em outra coisa. Eu preciso estar com a minha energia toda voltada para ele. Então, isso não me dá muito tempo. Mas, enfim, a gente vai se organizando aí. Tem sido um prazer enorme fazer essa compartilhação, né, esse compartilhamento de conhecimento no Instagram. Doutora, como é que você descobriu que você gostaria de ser fono? O que despertou em você? Então, é uma história bem legal. Eu morava lá em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Meu pai trabalhava numa empresa, eu sou do Paraná, né? Eu sou paranaense, a minha família toda. E meu pai trabalhava numa empresa que foi transferido lá para Ponta Porã, lá divisa com o Paraguai, né? Pedro Juan Cabaleiro. E eu estava estudando numa escola no terceiro ano, uma escola maravilhosa, que até hoje eu mantenho contato, chamado Magsul, que era uma dona do Rio de Janeiro, que foi com o marido trabalhar no exército, uma pessoa muito politizada. Eu tive o privilégio de estar lá no terceiro ano, né? E ela chamou o pessoal no começo do ano que estava fazendo o terceiro ano, ó, você já decidiu qual vestibular que você quer fazer? Você quer fazer para quê e tal? E ela, com aqueles guias de profissão, sabe? Mostrando as profissões para as pessoas. Daí ela falou para mim, Aruane, eu vejo que você é uma pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas. Oh, Ela conhece cada um de nós, né? E eu pensei em ser dentista. Aí eu fiquei pensando assim, eu não. Ah, não, esse negócio de ficar mexendo na boca do paciente o dia inteiro não é comigo, não. Eu pensei em fazer medicina, mas ao mesmo tempo, na época, eu não queria. Eu achei, né, que eu ia trabalhar menos
um pouco menos, ou esse negócio de hospital. Tanto é que eu nunca quis seguir a área de fono hospitalar, Tá. porque não é uma coisa que me apetece. E aí ela me apresentou, ela falou assim, olha, eu tenho uma prima que trabalha na aeronáutica lá no Rio de Janeiro. Inclusive, ela é tenente. Ela já entrou como tenente da aeronáutica e ela ajuda os controladores de tráfego aéreo a falar bem para que não aconteça uma boa comunicação entre o piloto e a base, e a Gente, torre. maravilhoso. Eu nunca imaginei isso. Você acredita que tem uma fonoaudióloga lá que trabalha com eles? Faz Por todo quê? Porque o sentido. piloto tem que falar, tem que ter uma comunicação muito boa com a torre de controle. E aí ela me falou que, olha, tem uma profissão que tem faculdade que você faz para medicina, mas depois separa, ou tem lugares que já é direto fonoaudiologia. E ela ajuda as pessoas a falarem bem, a ter uma voz boa, a ouvir bem. Quando ela me mostrou aquela profissão, eu falei, meu Deus, é essa profissão que eu quero fazer. Foi Ah, assim. que E delícia. aí eu fui ver onde tinha essa profissão para eu fazer. E aí eu fui fazer na PUC de Curitiba, que na época eu passei no vestibular, um vestibular muito difícil na época. A PUC, né, sempre é um nível Sim. muito alto. Não tinha pública, só tinha em São Paulo, na USP. Aí ficaria muito longe para eu ir. E como eu tinha parentes em Curitiba, né, eu tinha tios que moravam lá, primos, aí a gente decidiu eu ir para lá. E aí Ai, eu que fiz o delícia. vestibular, passei e as coisas fluíram, entendeu? Foi assim que aconteceu. Doutora, você, eu já tive até a oportunidade estou fazendo, na verdade, isso com você, a fonoestética. Fala um pouquinho da Ah, parte estética para as pessoas, porque muitas pessoas, muita gente, acredito eu pelo menos antes, só imaginava que fono era exercício. A gente, pelo menos leiga no assunto, não conhece muitas vertentes da fono. E tem, inclusive, por exemplo, parte estética. a fonoaudiologia, ela é uma área muito extensa. Ela é uma área que ajuda a profissão da saúde a reabilitar as pessoas e ajudar o médico vai lá, faz o diagnóstico e quem põe a mão na massa para poder reabilitar essa pessoa geralmente é o fonoaudiólogo. E ela é dividida em muitas áreas, né? É a área da voz, que tem muitas vertentes de distúrbios vocais, de problemas na corda vocal, como até a melhora da comunicação. Tem a área da motricidade oral, que trabalha com a musculatura orofacial, a musculatura da laringe, que é onde entra a fonoaudiologia estética, né? Tem a audiologia, que a fonoaudióloga é responsável pela reabilitação da audição, é a fonoaudióloga que é responsável em adaptação de aparelho auditivo. Quando a pessoa ela faz um exame, pela audiometria ou por outras avaliações, ela descobre que ela não ouve bem. É responsabilidade da fonoaudióloga adaptar esse aparelho auditivo, saber qual é o melhor aparelho auditivo para essa pessoa. O trabalho com as crianças com deficiência auditiva, com deficiência mental, a reabilitação é muito ampla a fonoaudiologia mesmo. E tem a fonoaudiologia estética que entra na área da motricidade oral, que eu sou especialista também, e que eu sou apaixonada, porque a musculatura do rosto, ela como qualquer músculo do corpo, ela responde muito bem aos exercícios que trabalham o tônus, né? Então, é um trabalho que me traz muito prazer, porque eu vejo a evolução muito grande dos pacientes, e eles ficam muito felizes. Eu acho assim que eu posso dizer para você que uma característica minha pessoal é que as coisas aconteçam de uma forma muito objetiva e rápida. Talvez seja por isso que eu escolhi a área da motricidade oral, que trabalha essa musculatura, e a área da reabilitação da voz e da comunicação, porque são duas áreas que a melhora é muito rápida, assim, é um tempo bom de melhora, sabe? Porque acho que talvez eu brinco que eu sou uma fono ansiosa. Às vezes eu quero dar alta para o paciente, ele fala assim, opa, peraí, eu não estou querendo alta ainda não. Então eu quero que as coisas, o mundo de hoje está
as pessoas estão tão ligadas na tomada 220, é tudo muito rápido, ninguém tem muito tempo para poder. Então, eu sou muito objetiva. Então, os meus atendimentos são muito objetivos. E a motricidade oral, ela dá muito. Se eu mastigo de um lado só, eu vou ter alteração da musculatura. Né? Se eu uso só essa musculatura para mastigar, eu vou ter alteração de masseter, vou ter alteração de zigomático, e essa área vai ficar mais flácida e, é claro, vai também refletir no envelhecimento. Olha Entendeu? só! Então, por isso que veio a fonoaudiologia estética, por causa que percebeu-se que com os exercícios para fortalecer a musculatura, quer dizer, se a minha bochecha estava caindo por causa que meu zigomático não está sendo usado, essa musculatura aqui, quando eu fortalecia o zigomático, a minha bochecha subia. E aí eu ficava mais jovem. Entendeu? Gente. Então é mais ou menos esse raciocínio. E eu, além disso, fiz a formação de um recurso que a fonoaudiologia usa, que é a bandagem terapêutica, que eu sou apaixonada. De vez em quando o pessoal vê nos meus stories eu usando aquela bandagem, a bandagem que os fisioterapeutas usam nos atletas, que é para poder fortalecer o músculo. É tipo o esparadrapo, mas ele tem uma ação neuromuscular. Ele age no músculo, de forma neuromuscular. É uma terapia neuromuscular. E ele dá muito resultado. E eu uso em mim. Né? Eu uso em mim. Então, eu tô aqui assim, um pouco, né? Não vou contar a idade que eu tenho, mas um pouco assim, ainda sem bigode chinês, por conta que eu uso muito a bandagem. Então, eu gosto muito de trabalhar nessa área que dá muito resultado. A fonoestética é isso. Por mim, assim, eu ainda estou no trabalho, mas para quem não me conhece ou não sabe, acho que todo mundo que convive comigo já reparou que muitas vezes eu fico de boca aberta, porque durante muitos anos eu respirei pela boca, somente pela boca, não usava o nariz, e acabou que afrouxou, né, doutora? O músculo fica relaxado, né? Aqui, o de cima e o de baixo. Então, eu fecho a boca, aí eu ficava com isso aqui esticado e sem queixo. Aí a doutora passou uns exercícios para mim. Por exemplo, vou ensinar aqui para vocês o que ela me passou para o meu caso. Você puxa aqui e desce. Faz uma massagem no insersor lábio mental, né, nasolabial, para descer o seu lábio superior, que ele estava para cima, ele estava invertido. Então, essa massagem faz descer esse músculo que sai daqui, que é o responsável pelo elevador do lábio superior. E o resultado, gente, você vê na hora. Depois de 30 vezes que você desce, você já vê que o músculo começa a soltar, ele começa a descer. É maravilhoso, é instantâneo. Eu sempre, esses dias eu fiz um vídeo que as pessoas falam assim, nossa, mas exercício vocal, exercício de musculatura parece mágica. Na verdade, não parece mágica, é tudo fisiológico, né? Quando a gente entende de fisiologia, é isso que é importante. A área da fonoaudiologia, acho que o grande segredo para ser um bom profissional é entender de fisiologia. É saber que músculo que eu uso, que nervo que irriga aquele músculo, o que aquele músculo é responsável, né? A minha área é uma das áreas que estuda mais a musculatura orofacial. Então, quando o profissional entende de fisiologia e sabe como é que o corpo funciona, aí ele vai saber que estratégia usar, que exercício usar. Então, essa é a grande diferença que eu penso no diferencial do profissional. Então, é tudo fisiologia, né? Se eu trabalho isso aqui, desce. Se eu tonifico isso aqui, fica forte. Tem algumas dicas no seu Instagram, não tem? Você dá dica, por exemplo, de como deixar os lábios mais grossos. Revertidos, isso, tudo na base da fisiologia. Olha, assim, o que acontece? Com o tempo, a gente vai caindo, né? Vai caindo, o insersor ele vai ficando frouxo, flácido, e o lábio superior vai caindo. Essa distância que vai aumentando. Então, e o lábio vai ficando mais fino. É o meu caso, por exemplo, eu vivo fazendo exercício de lábio. Então, a gente vai... Olha só uma dica. Gente do céu, o doutor Reinaldo aqui, nossa, um super otorrino. Que prazer ter na nossa live. São a sumidade.
Participa Gracinha. do. Para quem quer saber mais da otorrinolaringologia, um beijo para o senhor, viu, doutor Reinaldo? Um prazer Obrigada, tê-lo doutor aqui. Reinaldo. Prazer te conhecer. Então, existe um exercício, né, que a gente passa para fazer, para manter esse lábio invertido. Eu gosto muito desse exercício, ó. Bico de ó, com o lábio invertido. Trabalha essa região aqui, ó, do bigode chinês. E depois eu posso fazer assim, ó. O peixinho. Tá vendo como o lábio fica invertido? Então, se eu fizer 30 vezes esse exercício todos os dias, Puxa aqui, né? puxa, e aí o lábio fica invertido. Né? Obrigada, olha a Thaís aí também, meus amigos, pessoas. Olha só uma história legal. A Thaísa tá aqui, a filha dela, a Silvia, foi a minha primeira paciente há Olha 30 anos atrás, só. quando eu cheguei em Uberlândia. Porque ela é lá de Curitiba e eu trabalhava com a irmã dela. E aí, quando eu vim para Uberlândia, a minha sobrinha está precisando de fono. Foi a minha primeira paciente, eu nunca esqueço. A Silvia, Ah, hoje aí, uma moça maravilhosa, uma psicóloga. Eu tenho muitas pessoas, sou muito grata, viu, Joyce? Essa trajetória dos meus 30 e poucos anos de Uberlândia, né? Que eu passei no concurso e eu fiz grandes amigos e pessoas que eu pude ajudar e que estão aí até hoje comigo aí, depois de 30 anos ainda tenho amizade com pessoas assim, a gente de vez em quando se fala. isso é maravilhoso, doutor. É muito raro a gente achar pessoas que têm gratidão, né? Que reconhecem o trabalho, o esforço, o carinho. Isso é raro hoje em dia, infelizmente. Então, é tão lindo assim ver que a cidade te acolheu, que você fez, né? Foi satisfatório para você. Eu sei também, doutora, que você, na sua especialidade, lida muito com comunicadores. Isso, é. Tem uma diferença muito grande no trabalho, por exemplo, de um cantor e um comunicador? Tem uma grande diferença. Bom, primeiro deixa eu só terminar. Eu sou muito grata à Uberlândia, né? Eu e minha família toda. Eu vim primeiro, depois Gracinha. vieram os meus pais e meus irmãos. Temos filhos mineiros, né? E sou Oh, muito grata. Fui muito bem recebida pelos uberlandenses. Enfim, sou feliz de ter construído a minha história aqui e tenho prazer quando eu viajo pelo Brasil. Eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. que gracinha também. Eu também. E É, faço das suas palavras as minhas. olha só, bom, basicamente a questão dos cuidados com a voz, né? O trabalho vocal, ele é básico para assim, os cuidados com a voz, ele é para todo profissional da voz, né? Certo. Todo profissional da voz, o pastor, o leiloeiro, o cara que grita na feira para poder chamar a atenção dos seus clientes, o vendedor que fala o dia inteiro, o operador de telemarketing. Essas pessoas todas são o locutor de rádio, né? O cantor. Essas pessoas todas são consideradas profissionais da voz. O médico que trabalha o dia inteiro, que atende o dia inteiro, que fala o dia todo. Então, há algumas orientações vocais, elas são para todos. Mas o que difere um cantor de um comunicador, né? E ainda, o comunicador, ele ainda abre um nicho mais específico. Porque o comunicador, ele pode ser o apresentador de TV, ele pode ser o radialista, certo? Certo, Ele pode ser o repórter. certo. Então, o comunicador, ele ainda assim, ele tem diferenciações. Então, isso que é legal o trabalho da fonoaudióloga, que é especialista no trabalho com comunicação oral, porque tem as suas peculiaridades, entendeu? Então, com o repórter, por exemplo, eu trabalho a narração, que é a maneira que ele conta a história, a postura na passagem. Passagem é aquela hora que ele segura o microfone e que a gente está vendo ele na TV, né, que lá chama passagem. Eu trabalho a postura dele, de mão, de cabeça, de colocação da voz. O apresentador, eu trabalho
a movimentação dele no estúdio, né? A Vanessa Carlos, lá, quando ela está apresentando o MGTV a primeira edição, quantas vezes que a gente trabalhou ela se movimentar entre o plasma e o balcão, enfim, todas essas coisas. O radialista, o radialista tem as suas peculiaridades, que a gente tem que trabalhar, às vezes, o timbre de voz, o agravamento ou a agudização do tipo do programa. Então, assim, olha, Joyce, tem muita peculiaridade, inclusive dentro da própria fonoaudiologia. Porque isso, eu, por exemplo, não aprendi essas coisas na faculdade, essas coisas diferentes. Eu aprendi muito lá dentro da Globo mesmo, porque a Globo ela faz uma formação pesada para as fonoaudiólogas, eles sempre valorizaram muito isso. Então, assim, tem 20 anos que eu tô lá dentro participando de encontros nacionais, onde a gente é muito exigida e onde a gente estudou e trabalha muito. Então, dentro da própria fonoaudiologia, não é toda fonoaudióloga que tem essa formação, porque é muito específico mesmo, entendeu? Entendi. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas são questões bem interessantes, entende? O trabalho com a comunicação é um trabalho que me dá muito prazer também, porque a gente vê a diferença muito grande de um repórter, de um apresentador, de um locutor de rádio, e aí a gente consegue fazer uma ajuda muito importante para essas pessoas. Quando eu fui parar no seu consultório, o meu diagnóstico até então era fenda vocal. Daqui a pouco eu vou pedir para você explicar um pouquinho para todo mundo o que é a fenda, se precisa preocupar, se não precisa, como é que é a questão da fenda vocal. Agora, o que eu nem te falei foi, dado a gente estar quase na metade do que seria, teoricamente, o nosso tratamento, a doutora falou assim para mim, gente, não é a fenda que está te dando essa variação na voz, não é a fenda. Você está com refluxo. Eu falei, doutora, mas eu fui não sei aonde, fiz não sei o quê. Não, você vai numa pessoa da minha confiança. E doutora? Ah, você já fez o exame e deu muito refluxo? Eu tinha certeza disso. Te contar aqui na live que a doutora diagnosticou o refluxo. Inclusive, já comprei a medicação, já estou tratando. Agora nós vamos ficar 100%. Agora nós vamos ficar. Então, olha a importância, gente, de um bom profissional. Eu passei com tantos outros e ninguém falou para mim que eu tinha refluxo. Fiz inúmeros exames. E aí, com ela, o tratamento não estava indo da maneira que ela falou. Não, mas inclusive a fenda já está praticamente fechada. Ah, falei para você que eu achei que já estava. Já está. Ai, graças a Deus, assim, é muito bom, sabe? Na verdade, isso é uma coisa que eu ouço constantemente mesmo. Olha, você tinha razão na sua suspeita, Olha, Joyce, eu não sei, além de ter estudado muito, porque isso é o básico, né? Eu, desde que vim para Uberlândia, aqui não tinha nem voo direito para São Paulo e era muito caro. Eu lembro até, eu sempre compartilho isso com as pessoas, eu comia livros, né? Eu comprava os livros pelo telefone lá de Ribeirão Preto, que é um lugar lá onde vende, hoje tem site, na época não tinha. Então eu comia livros, eu recebia os pacientes e eu ia até que eu pude começar a ir para São Paulo fazer curso, meus filhos pequenos, né? Então assim, isso é fruto, com certeza, de muito esforço, né? E acho que além do meu esforço, sei lá, acho que Deus me deu um dom mesmo, sabe? Eu vejo isso como um dom eu vejo as coisas que ninguém vê com relação à minha área, né? Com relação às coisas que eu estudei. E eu percebo, a gente tem experiência, a gente escuta a voz, a gente já, igual eu falei para você aquele dia, você tá com uma voz que tá me parecendo que é refluxo, porque tá uma variação de quebra de frequência, e quando faz o exercício o pigarro desce, enfim, essas coisas assim. Então é isso, é fruto de muito trabalho, de muito estudo. Todo mundo, aquele ditado, todo mundo vê os louros, mas ninguém vê os tombos, né? Quantas vezes eu fiquei de madrugada nas rodoviárias de São Paulo e daqui, de outros lugares. Quantas vezes eu deixei meus filhos em casa pequenos e peguei um carro e fui viajar até Ribeirão, até Bauru. Enfim, isso aí mas sempre com muito prazer e com muita dedicação, né? Eu sempre tive amigas fonoaudiólogas que fiz aqui,
companheiras minhas no Gracinha. estudo. E então isso tudo valeu. Mas que bom, então. Eu fico mais uma vez feliz e assim, o que eu falo para as pessoas é que sempre parece que aquela resolução daquele problema, eu acho que isso é legal o profissional não perder. Toda vez que eu consigo fazer um diagnóstico bem feito, que eu dou alta para o paciente, parece que aquele foi o primeiro, entendeu? Oh, Eu não me acostumei ainda. Eu acho que a gente não pode colocar isso como cotidiano. A partir do momento que o profissional passa a ver aquilo como algo normal, acho que o encanto perde. Então, sempre um paciente novo que eu consigo ajudar, ou que eu consigo fazer um diagnóstico bem feito, para mim é como se fosse o primeiro. De vez em quando eu faço até umas caras assim, eu até falo pro paciente, ó, hoje aconteceu isso. Nasceu mais um bebê com fissura, né, no programa que eu trabalho na prefeitura, aí a coordenadora atendeu o telefone, me chamou e falou, Arônia, nasceu mais um bebê lá na UFA, eles estão querendo marcar a consulta com você, que dia que eu marco? Aí eu falei assim, nossa, nasceu mais um. Aí tinha uma mãe do lado que me olhou, como acho que ela pensou assim, gente, será que o meu filho e esse é o segundo bebê que essa mulher atende? Eu vi que é a expressão dela, né? Aí eu falei para ela, aí me veio isso, porque para mim sempre é o primeiro, porque para mim ah, cada um é individual, entendeu? sim. E eu Então, esse vi isso, provavelmente, sei lá quantos números que é, mas para mim é sempre o primeiro. Né? eu presenciei isso outro dia no seu consultório. A gente tinha um casal com duas filhas. Eu não sei exato o caso que era, mas a mãe, a todo momento, questionando a doutora, falando assim: mas por que, que a minha filha. Não sei se ela tinha algum problema vocal, ou se era porque ela era mais quieta, ou enfim, é de um jeito e essa é do outro, sendo que as duas têm a mesma criação, a mesma convivência. E a doutora falando: mas cada um é cada um. Cada indivíduo reage de uma maneira. Eu reajo de uma maneira, você reage de outra, seu esposo de outra, e assim vai. E aí a mãe, por umas 3, 4 vezes, num período, gente, de 5 minutos, querendo provar que não era aquilo. Imagina, porque se a outra filha não tinha, por que, que a outra tinha que ter? E ela olha lá as duas, tá vendo? Ela vai lá, ela abraça a doutora, mas enfim, eu sou eu, você é você, cada um responde de uma maneira, e é bem isso, né, doutora? Claro, eu acho que um dos grandes segredos da vida é que a gente tem uma dificuldade de respeitar o outro, né? Com o jeito do outro. E quando tem filhos, há uma tendência muito grande de comparar um filho com o outro. Exatamente, ela E isso é fazia isso o péssimo. tempo todo. Por que, que uma é e a outra não? E as duas ali do lado, juntas. É uma situação mais complicada, né, doutora? A gente tem 5 filhos, cada um nasceu num momento diferente, com questões genéticas diferentes, temperamentos diferentes. Então, realmente o caminho da comparação, eu acho que, na verdade, esse caminho não é bom para nada, né? Para filhos, para quaisquer relações. O caminho da comparação gera competitividade, gera desconfiança, né? Então, eu acho que psicologicamente esse é um caminho que não é legal para ninguém, né? A Muitos gente tem que problemas evitar isso. da voz podem vir do psicológico também. Bom, sim, inclusive temos um diagnóstico de uma disfonia, né? Disfonia significa rouquidão, alteração na voz, na verdade. Disfonia significa alteração na voz. A gente tem uma disfonia que se chama psicogênica, que ela acontece por conta de uma questão emocional. E ela se manifesta de várias maneiras. Eu já tive muitos casos. Ela se manifesta com um golpe na glote, a pessoa está conversando e ela pode dar um golpe. A glote, que é onde está a prega vocal, a corda vocal, ela é contraída e a pessoa fala com uma voz com contração. Ou também ela pode ter uma afonia. Por exemplo, ai, tudo bem. Tem gente que fica assim, por uma questão emocional. E aí cabe o profissional. Na verdade, Joyce, o emocional, a mente, nossa, é muito poderosa. Eu brinco que a mente mente, Com né? E a certeza. gente tem que ficar atento até com a nossa própria mente, porque às vezes ela cria coisas que não existem, inclusive nas alterações da voz. Então, assim, claro que são casos
a fonoaudióloga tem que ter uma experiência muito grande para poder chegar e abordar essa pessoa com muito jeito, mas mostrar para ela que isso é uma questão emocional e tentar que ela tem que resolver essas questões dela. Tem gente que tem tanta dificuldade de falar, está tão insatisfeita com o outro ou com uma situação, e tem tanta dificuldade de falar que faz um apertamento na garganta e que altera a voz. Porque daí passa a ser fisiológico, né? Eu aperto tanto a minha glote porque eu tô tão sufocada com alguma situação que a minha voz começa a falar sobre isso. Eu tive um caso também uma vez de uma moça que foi assaltada e o assaltante pegou na glote dela e apertou no pescoço dela. E ela, depois, ela ficou com alteração na voz um tempo. A gente teve que tratar porque ela remetia àquele sufocamento que ela sentiu na hora do assalto. Fez o exame no otorrino, anatomicamente estava tudo certo, fisiologicamente estava tudo certo, mas ela tinha essa voz estrangulada, porque era o que ela estava vivendo aquilo que ela passou naquele período traumático, né, do assalto. Então, e tem outras pessoas que começam a, do nada, começar a falar e ter esse estrangulamento vocal, porque estão passando por situações emocionais. Então, sim, a voz também recebe alterações da psique. A nossa psique ela é muito forte. E a gente tem que ficar atento para ela. Olha, Né? doutora, Mas tem sim. a alergia, quando eu descobri, até então eu fui entender que era questão emocional, que desencadeou. Então eu falo que acredito que até a questão da fenda vocal, que agora não é mais minha, é do universo, devolvo ao remetente, ela surgiu de um start emocional também. Porque a fenda, eu gostaria até que você explicasse o que é a fenda, e também a questão do refluxo. Como que o refluxo, para quem tem refluxo, e a questão da fenda pode vir a prejudicar de alguma forma a parte vocal. É bom que você voltou nesse assunto, né? Eu sempre falei para os meus pacientes que o refluxo, antes do Covid-19, o refluxo gastroesofágico era o mal do século. Agora ele perdeu a posição, eu sempre falava isso, agora ele perdeu a posição para o Covid. Mas o que acontece? A questão do refluxo é que primeiro, que um bom diagnóstico de refluxo tem que ser uma pessoa que tem experiência, tanto um gastro, tanto um fonoaudiólogo quanto um otorrino. Por quê? O refluxo ele tem muito mais dados clínicos do que dados de exames. Né? O refluxo ele não aparece na endoscopia, ele aparece na pH-metria, que é um exame muito agressivo que se fazia antigamente, mas agora está se fazendo cada vez menos. E ele aparece na videolaringoscopia, porque ele mostra quando ele está queimando as porções altas da corda vocal, que foi o caso que apareceu no seu exame. Então, assim, eu atendi o meu primeiro caso de refluxo há mais ou menos uns 20 anos atrás, quando eu trabalhava lá em Araguari com o Dr. Silvio França Filho. Eu até sou grata com ele, porque, na verdade, eu não aprendi isso na faculdade. Quando eu ouvi falar que paciente que tinha refluxo gastroesofágico queimava as cordas vocais, porque o ácido voltava do estômago e literalmente queimava as porções altas da corda vocal, e aí ele ficava com alteração na voz, porque a vibração da prega vocal não é mais a mesma, a corda vocal fica demasiada, fica inchada, junta água, junta secreção, vem o pigarro, né? Tudo isso. Então, há 20 e poucos anos atrás, há muito mais, né? Acho que eu já perdi as contas, uns 28 anos atrás, ele me falou, Arônia, ó, trata desse paciente. Ele tinha acabado de vir do Rio de Janeiro, tinha acabado de fazer a residência no Rio de Janeiro, e estava assim, aprendendo tudo. E eu falei, Jesus, o que é isso? Refluxo gastroesofágico, que dá problema na voz ainda. E fui estudar. Fui procurar lugar para estudar. Foi quando eu descobri um centro em Campinas, com um dos primeiros otorrinos do Brasil que associou alteração na voz com refluxo, um dos primeiros, doutor Agrício Crespo, que começou a estudar isso, e eu fui estudar lá em Campinas, e fui estudar sobre refluxo, sobre o impacto na voz, e aí fui estudar como tratar isso. Aí aqui em Uberlândia, o que acontecia? Eu encaminhava para o gastro falava assim, essa fono está louca, né? Refluxo não dá problema na voz.
Aí eu encaminhava para a nutricionista para ela me ajudar a fazer uma dieta alimentar. E aí ela não sabia. E eu continuei estudando, estudando. Então, acho que foi por isso que eu tenho tanta essa experiência. E eu brinco que eu entendo na teoria e na prática, porque mais ou menos uns 5 anos eu comecei a ter refluxo também. Porque o refluxo ele é hereditário, minha mãe tem refluxo e eu também tenho. Então, aí eu posso viver muitas coisas de que eu uso na minha clínica, são coisas. Como é a sua. Voltou? Como é a sua Voltou. rotina de alimentação? Aí ele começa a me contar. Eu acordo, tomo café, isso é uma pergunta que eu faço sempre. Eu quero escutar do paciente. Porque às vezes ele não sabe o que dá refluxo. Então, eu que tenho que saber o que ele come para poder orientar ele, entendeu? Mas hoje em dia, em Uberlândia, graças a Deus, temos ótimos gastros que me ajudam, ótimos otorrinos, ótimas nutricionistas que estão aí para poder auxiliar esse trabalho essa doença, porque o refluxo é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, que traz tantos transtornos para o indivíduo que tem. O indivíduo acha que está tendo uma parada cardíaca, de dor no peito, e é refluxo. Gente. Então, tem várias questões que as pessoas não sabem e que a gente tem que estar atento para isso, entendeu? Doutora, a questão quando, por exemplo, queima a corda vocal é quando a gente deita, né? É na hora de dormir. Porque eu, pelo menos, sentia muita diferença na minha voz, ou sinto ainda um pouco, da noite para a manhã. Tem a ver quando você É, deita, sobe o ácido ou então, não? acho que eu vou explicar rapidamente o que é o refluxo, né? Então, o refluxo, a gente tem um ácido no estômago que ele quebra as enzimas e ajuda a fazer a digestão. Só que, por algum motivo, e a gente tem um hiato aqui no esôfago que fecha para esse ácido não voltar. As pesquisas mostram que a nossa alimentação, embutidos, enlatados, gaseificados, elas tendem a deixar frouxo esse ato, né? E aí ajuda isso a poder voltar esse ácido que está lá no estômago, bonitinho, maravilhoso, que ele existe, ele é importante, mas que aí ele volta. Então, tem algumas coisas que a gente faz que ajuda esse ácido a voltar. Uma delas é jantar tarde e deitar. Porque aí a gente tá deitado e aí o ácido volta com mais facilidade. Porque o estômago está cheio de alimentos e esse estômago, esse ácido ele está sendo produzido e ele volta para. Por isso que a pessoa que tem refluxo, ela acorda com a voz pior. Porque passou a noite toda ali, literalmente queimando as pregas vocais. E aí existem alguns alimentos que favorecem esse aumento desse ácido, né? Desse arzinho que volta aí, que passa pela laringe. Que são eu falo que tudo que é vermelho dá refluxo. Tudo que Isso é é uma coisa que eu vermelho? aprendi também. Tudo que é vermelho dá refluxo. É porque eu não fiz essa orientação para você ainda, né? Por isso que tá novidade, que eu só suspeitava, né, que você tinha refluxo, agora a gente já sabe, então você já vai aprender aqui ao vivo, é, online. Tudo que é vermelho. Tomate, molho de tomate dá refluxo, esses macarrão com molho dá muito refluxo. A uva, o vinho, dependendo, dá muito refluxo. Pimenta dá muito refluxo. Então, O essas coisas morango dá? vermelhas. Dá, dependendo dá. Muito frituras, refrigerantes dá refluxo, Café? frituras, muito café, principalmente de estômago vazio, né? Tô com fome, vou lá, tomo um cafezinho durante o trabalho, aí o café vai e pega o estômago lá com ácido borbulhando, então é péssimo. Gordura hidrogenada, bolacha recheada, tudo que tem, até pão de queijo tem dá refluxo, leite dá refluxo, Suco de derivados do limão? leite, Limão ácido? sucos cítricos. Suco cítrico, limão, abacaxi, tudo que é cítrico. Chá de gengibre dá refluxo. Tem gente que fala que gengibre faz bem para a voz, para a garganta.
É péssimo ele, só anestesia, não faz Jura, nada bem. doutora? Nossa, aí é um É, mito quebrado. Todo mundo fala de é um gengibre. mito quebrado. É, chá de gengibre não faz bem para quem tem refluxo ainda, principalmente. Agora, a moda do limão, não sei se você lembra, você tomava o limão em jejum, não tomava? Uma Tomava? época. Eu Sim. até falei para você, não toma, porque isso pode dar refluxo, né? Então, tem muitas pessoas que tomam. Não estou falando que tomar limão em jejum não faz bem. Sim, faz bem, mas não para quem tem refluxo. Entende? Uhum. E não para quem vai Então, usar a voz logo em seguida, por exemplo, que era o meu caso. exatamente. Então, comer e deitar logo em seguida. Ficar muito tempo sem comer dá refluxo também. Ficar muito tempo sem comer. Então, a pessoa ela tem que ter uma dieta de que de 3 em 3 horas ela coma alguma coisa. Porque ficou muito tempo. Às vezes tem gente que almoça e vai só jantar. A tarde inteira produzindo ácido ali e voltando para a laringe, né? Aí junto o refluxo com o profissional da voz, que é aquele que fala o dia inteiro, que canta o dia inteiro, que vibra essa corda vocal o dia inteiro, aí a corda vocal ela não resiste, porque ela tá recebendo um agente agressor, que é o ácido. E o refluxo, ele ajuda a dar nódulo na corda vocal, o vulgo calo na corda vocal. E foi o Ele que o ajuda a dar Zezé fenda. teve, né? O Zezé teve o calo, não foi? Que a gente conversou outro dia no seu consultório. Não, o Zezé ele teve um cisto Ai, teve um por abuso cisto. vocal. É, Certo. um cisto por abuso vocal. Na verdade, é outra coisa. Tá. Pode acontecer de ter um cisto também, uma crise de tosse. Tossir faz muito mal para a corda vocal, Qual porque que é a o ar passa velocidade? Qual 80 que é? quilômetros por hora. 80 quilômetros por hora. É. E aí o que acontece? Eu tô com a corda vocal, a prega vocal, olha, eu falo corda vocal, o nome correto é prega vocal. Eu estou com a prega vocal fragilizada por causa do ácido. Aí eu tenho uma crise de tosse, eu posso romper uma inervação da corda vocal, entendeu? E eu agredi a mucosa da corda vocal. Por isso que o refluxo, para um profissional da voz ou para qualquer pessoa, ela faz tão mal para a voz. Então a gente tem que cuidar. Por que que eu gasto um tempão da minha consulta orientando a respeito do refluxo? Porque a pessoa ela não fica 100% se ela não tratar do refluxo dela. A fenda fecha, o nódulo some, né? Várias patologias na prega vocal são restabelecidas, mas se ela continua com refluxo, ela vai continuar com agente irritante na prega vocal, entendeu? A fenda vocal é quando dá um espaço entre as cordas, é isso, doutora? As pregas vocais, elas têm que estar coaptadas, né? Eu sempre falo esse nome, eu ensino na primeira consulta para os meus pacientes. Você nunca ouviu falar em coaptado, você vai escutar agora eu falar sempre. Elas têm que estar juntas. Elas vibram assim, mas elas estão juntas. A fenda é nada mais que uma abertura. A prega vocal, ela não fica juntinha. Aí o ar passa direto. E aí a voz fica com soprosidade. Aí eu tenho mais um tipo de alteração na prega vocal. Ó, mito, mais um tipo de alteração na voz. Porque a voz, não é todo mundo que é rouco também. Isso é muito legal de falar. Rouquidão é uma característica de um problema na corda vocal. Soprosidade é uma característica de um problema na corda vocal. Rugosidade é uma característica vocal de um problema na corda vocal. Entendeu? Então, por exemplo, eu que fui treinada para poder ver essas diferenças, quando um paciente chega no meu consultório, eu já imagino o problema que ele tem na corda vocal por causa do jeito da voz dele, entendeu? Eu e todas as fonoaudiólogas, não sou eu não, eu e todas as fonoaudiólogas que são especialistas em voz e que têm experiência em trabalhar com voz. A gente é treinado para isso, entendeu? Então, isso é com todas as fonos, não sou eu só. Uma fono que tem experiência, eu escuto, opa, isso pode ser um nódulo, isso pode ser um sulco vocal, porque está apresentando rigidez na voz, entendeu? Então a gente vai, por exemplo, a voz da secreção do refluxo é uma voz característica. É uma voz que há uma variação de frequência muito grande, ela é uma voz diplofônica, uma voz suja. Aí a pessoa faz a voz limpa. Por quê? Porque o pigarro descolou da corda vocal. Entendeu? Então, esses são dados, é igual a gente falou no começo. Não é nada
ai, como é que é a palavra que a gente usou? De mágica. São questões fisiológicas que se manifestam nas alterações da voz. E o fonoaudiólogo experiente nessa área, ele sabe que uma alteração vocal, uma dessas que eu falei, sugere um problema orgânico tal na corda vocal. Entendeu? Entendi É muito perfeitamente. legal, não é? Muito legal. Se alguém tiver É dúvida, muito quiser legal. perguntar alguma coisa aqui, a gente está quase Isso. encerrando, mas a gente vai atender se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma coisa para falar. E Minhas amigas fonoaudiólogas da Globo estão aqui comigo. A Tatiane, ah, um beijo. Lorenzo, um beijo. Essas minhas parceiras de aprendizado, aprendemos muito nesses anos todos. Como ajudar os repórteres e os jornalistas de um modo geral. Uma área que eu sou muito grata e aprendemos muito. Mas essa área da voz é uma área muito gratificante, né? E não só da voz, como da motricidade oral também, que a gente conversou antes. As pessoas têm muitas dúvidas. Por isso que foi um dos motivos que eu decidi fazer o Instagram. Porque são pequenas coisas simples que o outro não sabe e isso pode determinar um rumo errado que ele pode tomar na vida, entendeu? Ou numa condição, num tratamento, num diagnóstico. Então, é isso que é importante a gente compartilhar. E o conhecimento ele tem que ser compartilhado. eu acho tão linda Eu essa sua penso muito nisso. solidariedade ao próximo. A doutora fala para mim, Joyce, eu sei que eu estou ajudando até outros colegas profissionais que de repente não tiveram esse insight, essa ideia, ou não passaram por essa experiência. Porque eu vejo que tem muita gente que não quer, o conhecimento é meu, eu estudei por isso e só comigo aqui. E a doutora Aroânia não, eu vejo ela muito solícita ao próximo, muito generosa de colocar, Eu de acho que isso é uma ajudar. característica pessoal mesmo. Talvez eu aprendi isso com os meus pais, né? Provavelmente isso aí é uma. Meu pai é um homem, minha mãe são muito generosos. E as minhas amigas que estão aqui, eu não tenho medo de falar que realmente eu sempre gosto de compartilhar. Nunca detenho conhecimento. Sempre que eu recebo um WhatsApp de uma amiga perguntando Ah, uma dúvida, eu sempre estou disponível. E isso aí é uma coisa que eu posso falar sem medo de estar sendo enganadora. Mas eu sou muito feliz por isso. doutora, é muito feliz, assim, quando, desde a primeira vez que a gente se falou, a maneira como você abriu as portas para mim, me recebeu, e não desistiu falando, não, eu tô aqui para isso, eu tenho certeza que está sendo, e está sendo maravilhoso, na verdade, me descobrir como realmente, porque a primeira vez que eu ouvi alguém falar para mim, você é uma profissional da voz, foi a doutora Aroana que falou para mim. Até então, acho que minha ficha não tinha caído, que agora eu era uma profissional da voz e que eu precisava cuidar. Que como eu dependo da minha voz para trabalhar, nada mais justo do que cuidar da voz. Né? Quando a gente tem um instrumento, a gente afina o instrumento, a gente cuida do instrumento. E a voz é a mesma coisa, não é, doutora? E a gente não é obrigado a saber tudo, né? A gente não sabe tudo na vida. Tem tantas áreas que eu não sei nada e que eu amo aprender. Então, assim, é muito bom a gente poder contar com alguém que. Quantas vezes que alguém me ensinou alguma coisa e quão grato eu sou. É muito bom a gente poder com quem contar, né? Em todas as áreas da vida. E por que não quando a gente está à frente de um problema, de uma doença, de uma alteração? Então, assim, eu acho que esse papel do profissional da saúde de poder fazer do paciente sentir que pode contar com ele, isso é fundamental. Isso é empatia, esse nome tão na moda agora, né? Que é empatia, mas que a gente já há anos a gente trabalha com isso e a empatia é muito importante, porque a gente ajuda o outro e fazer com que ele sinta segurança. E uma coisa legal que você falou, gente, você percebe que até agora tudo a gente está falando sobre comunicação, não é? A gente está falando sobre comunicação. Quando eu falei para você aquele dia no telefone, Joyce, você fica tranquila que eu vou te ajudar e você vai ficar ótima. Que eu fiz isso? Eu usei o poder da minha comunicação. Eu dei positividade para você. Eu falei para você, não, fica tranquila que vai dar certo. Por isso que eu sou apaixonada em comunicação. Porque para mim a comunicação, você sabe, né, que agora fizeram uma pesquisa
do LinkedIn, que a comunicação eficaz foi o item considerado a primeira coisa importante nos headhunters para contratar CEOs. E é mesmo, tem sido provado. A comunicação, ela move montanhas. A gente escuta aquelas histórias dos charlatões. Como que eu fui cair nesse golpe? Foi o cara tinha uma boa comunicação. Você pode ter certeza disso. Então, a comunicação ela pode ser usada para o mal. Por que ela não pode ser usada para o bem? Por que a gente não aprimora a nossa comunicação? Porque eu não melhoro a minha linguagem, uma linguagem assertiva, uma linguagem positiva, que faz com que o outro veja que eu tenho credibilidade, que eu acredito naquilo que eu faço. Então, isso é um dos pontos fundamentais em tudo. E não é só na minha área, não é na sua área. Quer dizer, eu não preciso ser um comunicador para ter credibilidade. O tanto que é bom eu ir numa loja e eu ser atendida por um vendedor que passe credibilidade, que tenha uma linguagem assertiva, que não seja mentiroso, que não fale que aquela roupa tá bonita só para vender. Olha só, isso é credibilidade. Então, eu acredito muito na comunicação. Não é à toa que eu sou fonoaudióloga, mas eu fui ser fonoaudióloga, acho que apesar de que o start lá, 35 anos atrás, foi a comunicação, né? Que quando falou para mim, que eu te contei, né? Você vai ajudar o controlador de tráfego aéreo. Você vê, há 35 anos atrás era a comunicação. Então, a comunicação, ela pode mudar o mundo. Porque quando a gente se comunica de uma maneira positiva e assertiva, eu sou mais gentil com o outro. É verdade. Sou mais gentil. Como ser gentil, como ser recebido por uma pessoa gentil, faz toda a diferença. Então, isso tudo faz parte da comunicação. A gente estava falando de voz, de músculo de rosto, e agora estamos falando de comunicação. A comunicação tem um poder muito grande. Por isso que vocês, comunicadores, quando você fala assim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, fala aí para mim agora. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Façamos todos um lindo dia. Então, isso você pode ter certeza que muitas pessoas lá em casa, no carro, na rádio, lá na casa, já recebem aquele bom dia e já vão começar a ter um dia diferente. Então, isso é o poder da comunicação. As pessoas têm que entender que cada um tem a sua responsabilidade. Do vendedor, do médico que tem que ter empatia quando o paciente está com dor, do dentista. Você entende que isso não é, digamos, não é privilégio de todos. Não é diferencial de ninguém. Todos têm responsabilidade. Então, eu acredito muito na comunicação, por isso que eu me empenho tanto em ajudar pessoas a ter uma comunicação boa, porque eu acho que faz toda a diferença. Tem um autor fala que quem se comunica melhor faz os outros à volta serem mais felizes. Oh, é verdade. É lindo isso, né? Doutora, isso é maravilhoso. Eu comecei no ar começou a pandemia, né? E aí, logicamente, os comércios fecharam, as coisas o trabalho diminuiu e eu não aguentava mais notícia ruim. Era só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. E um dia à tarde eu falei pro Mário, que era o locutor que estava no ar, falei, vou sentar aqui, a gente vai conversar, vai falar de notícia boa. Chega de coisa ruim. Vamos trazer piada, vamos trazer uma enquete, vamos conversar. E a partir daí nasceu essa personagem, que é a estagiária, que ela tenta no dia a dia, ela leva no dia a dia notícias boas, humor, brincadeira, essa proximidade com o ouvinte, de saber o nome, de saber onde ele mora, de fazer questão de perguntar, e aí, como é que você tá? Nossa, por que você sumiu? Conversa comigo, fala comigo, desejar que todo mundo faça um lindo dia, porque é lógico que tem as adversidades do dia a dia, mas é a maneira como a gente reage às coisas que vão fazer elas ficarem melhores ou piores. E poder continuar com esse trabalho, saber que eu tenho uma profissional tão bacana, tão generosa, de um conhecimento que eu não sei, imensurável, ao meu lado, me dá muito mais segurança de saber que esse papel que eu me propus a fazer, eu vou poder continuar. Eu quero muito te agradecer por isso, de coração. E acho que em nome também de todo mundo que acaba sendo atingido, indireto ou diretamente, através dessa possibilidade que foi criada. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço e, como sempre, eu sou muito feliz em poder ajudar você.
e ajudar todos que passaram pelo meu caminho, têm passado, que vão passar ainda, né? Muito, que eu ainda tenho muita coisa para poder ajudar, muita coisa para aprender, né? E, enfim, mas eu fico muito feliz, viu? A gratidão é recíproca, porque também você me possibilitou eu poder entrar na sua vida, entrar no seu cotidiano e poder fazer mecanismo de mudança, né? Com certeza. Foi uma mudança muito grande para mim. Um conhecimento que eu realmente nem imaginava que existia. Toda vez que eu vou na doutora Aroânia, é uma vez por semana, né? A consulta é um encontro rápido, mas ali naqueles 30 minutos muda a chave. É uma semana diferente que eu vou ter pela frente, é um desafio diferente, é um conhecimento novo, é uma descoberta. Então, eu indico a todos que puderem, que façam, ou pelo menos vão descobrir um pouquinho mais. A voz é a gente, né? É uma parte tão É, essencial nossa, que muitas vezes a gente deixa de lado, mas que se você puder conhecer um pouquinho mais, cuidar, ainda mais com uma profissional excelente como a doutora, eu particularmente recomendo. obrigada, meu amor. Só tenho a agradecer e, assim, a voz, o grande problema da voz é que as pessoas procuram ajuda só quando elas têm problema, né? Por isso que eu falo muito em prevenção no meu Instagram, porque é muito melhor você receber uma orientação antes de você passar pelo problema. Mas sempre é tempo e os problemas eles vêm para ser resolvidos. Então é por isso que as coisas acontecem e tem que ser resolvido mesmo, porque tem problemas que pessoas ficam sem voz totalmente, como você estava com uma voz muito ruim, e é uma profissional que precisa da voz, então a gente tem que ter alguém para poder intervir aí e ajudar, né? Doutora, a gente vai encerrando a nossa resenha. Quero te agradecer por dedicar esse tempo ao pessoal, aos nossos convidados, vamos dizer assim, né, desse nosso bate-papo, que eles puderam ter um pouquinho mais do que eu tenho com você, né, no nosso tratamento. Mostrar para as pessoas um pouquinho mais de que é possível, sim, mesmo é, através do Instagram, passar conhecimento, ajudar o próximo e também falar um pouquinho mais da questão da voz. Muito obrigada. A gente nem teve muito tempo para convidar as pessoas, porque ontem teve aquela instabilidade lá Foi. nas redes sociais, né? Você vai gravar? Vai deixar gravado? Vou postar tanto no Instagram quanto no YouTube, quem quiser assistir É depois. bom que as pessoas veem depois também para, né, para compartilhar conhecimento. Ó, eu que Exatamente. agradeço pelo convite, o bate-papo foi ótimo, muito obrigada mesmo por também me dar a oportunidade de falar sobre o meu trabalho, viu? Um beijo grande no seu coração. Beijo, doutora. Obrigada, boa noite. Obrigada a todos. E ó, sigam lá, doutora Aroânia, o É Instagram. Fono Aroânia. Fono É Aroânia. arroba Fono Aroânia. Isso. Fono Aroânia. Vou Arroba deixar Fono Aroânia. marcadinho também, agora que eu vou postar a entrevista, a conversa, não é nem entrevista, é a conversa toda que a gente É teve com a um doutora Aroânia. bate-papo delicioso. Gente, um grande Tá, joia? Boa beijo. noite para todos vocês. Façam uma Tchau, linda tchau. noite. Tchau. Tchau.